Fala galera, tudo bem com vocês? Como vão? Tudo jóia? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Vou fazer um vídeo diferente aí atendendo ao pedido aí de um seguidor que ele me mandou uma mensagem tirando uma seguinte dúvida, porque ele está começando agora na área de TI. Bom, a pergunta que ele me fez é o seguinte: Rogério, o que eu preciso, que tipo de ferramenta que eu preciso para iniciar como técnico de informática ou analista de suporte técnico? Bom, vamos lá. Quando eu comecei como técnico de informática, eu comecei com poucas ferramentas, porque naquela época que eu comecei eu tinha poucos recursos financeiros. Tinha algumas limitações, uma certa dificuldade financeira. Então você sabe como é que é. O técnico, quando ele está começando na área, é um pouquinho complicado, um pouquinho difícil mesmo. Bom, eu vou dar uma dica interessante para quem está começando na área. Ó, eu tenho uma maleta dessa daqui, tá? Uma maleta dessa daqui, não precisa ser dessa marca, pode ser qualquer tipo de maleta aí que dê para você carregar as suas principais ferramentas. Vamos lá, o que eu carrego nesta maleta aqui? Eu tenho aqui um cabo de rede Cat6, né? A gente chama de pet cord. Eu tenho esse termômetro, né, que eu utilizo aí para medir temperatura de processador, cooler, CPU, né? Isso aqui é muito bacana, infravermelho. Isso aqui eu paguei barato, isso aí você encontra até no Mercado Livre. Eu levo um mini teclado USB, tá? Caso você vai num local aí, o teclado não está funcionando, você tem um tecladinho aí. Testador de fonte, tá? Multímetro digital, eu levo. E eu tenho essa pasta aqui, testador de cabo de rede, RJ45, push down, alguns conectores RJ45, parafusos, chave Phillips, alicate para fazer conector de rede, e esse cara aqui, ó, tá? Starter de placa-mãe. Carrego isso daí, tá? Tudo isso, galera, eu carrego aqui para não chegar lá no cliente de mão vazia. Ó, eu tenho aqui um leitor de DVD USB, tá? Leitor de DVD USB que eu tenho. Além disso, eu tenho cabo USB para impressora, cabo SATA, eu tenho conector SATA de fonte de alimentação, eu tenho, tá? O que mais que eu carrego aqui? HD externo com meus programas, case para HD externo, eu carrego. Até a antena Wi-Fi eu carrego, ó. Cabo de força que eu carrego, pendrive. Falar em pendrive, eu tenho esse estojinho aqui que tem todas as ISOs de Windows, ó. Eu tenho Windows, a ISO original do XP, do 8, do 7, do 10, principalmente do 11. Server eu tenho aqui, Linux, até o Mac eu tenho. Então, isso eu carrego comigo. Então, isso galera, para quem está começando, isso aqui é interessante, tá? Para quem vai fazer atendimento a campo, essas ferramentas aí. Você pode ir comprando aos pouquinhos, compra pelo Mercado Livre que tem um preço bem acessível. Agora vamos falar da parte de bancada, tá? A minha bancada eu demorei, ainda ela não tá legal, ainda falta muita coisa para fazer. A minha bancada falta muita coisa ainda.
tá? Eu tenho aqui o separador de chaves, as chaves que eu utilizo. Eu tenho a fonte de bancada, solda, os produtos que eu utilizo, separo tudo aí direitinho, tá? É para o meu trabalho do dia a dia, tá? E eu tenho essa luminária aqui que é muito legal, que eu comprei, ó, essa luminária. Para quem tá para quem quiser trabalhar com bancada, isso aqui é uma ideia, tá? Pode começar aí comprando as ferramentas aos poucos. Que tipo de ferramenta que você precisa ter, né? Você precisa ter vários tipos de chave Phillips, chave de fenda, alicate, o imantador de chaves, que é muito bom você ter um imantador de chaves, parafuso. Eu tenho parafusos aqui para notebook, vários tipos de parafusos para notebook. Eu tenho parafusos para PC, tá? Então, começar aos poucos, comprar as peças aos poucos, você vai comprando, tá? Chave Torque, bacana também, tá? E eu tenho essa maleta de ferramenta que ela tem vários tipos de chaves também que eu utilizo. Essa maleta aqui, ela é específica mais para rede, fazer serviços de rede. Aí eu tenho uma aqui que é para fazer todo o serviço de reparo de carcaça, tá? E assim vai. Então, galera, para quem está começando, quer começar na área de técnico de informática, quem quiser começar a campo, é essa dica aí. Começa com uma maletinha dessa daí, vai comprando aos poucos, vai começando. Você chegar lá no cliente, não chegar no cliente de mão vazia. Agora, se você quer ter um espaço bacana para fazer atendimento bancada, é essa dica aí que eu tô passando, tá? Aí você vai me perguntar, ah, Rogério, quanto gasta para montar um kit desse daí? Cara, depende, tá? Depende. Pode ser que gaste aí uns R$ 500 ou mais. Eu fui comprando aos poucos. Fui comprando aos poucos e juntando. Agora a parte de bancada aí é um pouco mais caro, porque no dia a dia que você vai trabalhando e vai precisando das coisas, aí você vai investindo. Por exemplo, uma fonte de bancada dessa daí é R$ 600. Uma estação de solda R$ 500 e assim vai. Aí depende muito. Aí vocês vão ter que trabalhar mais aí com cotação, calcular o que que você vai precisar só no dia a dia. Outra coisa importante também que vocês precisam ter um soprador de bancada, um aquecedor térmico, vai precisar, tá? E assim vai. E fora o estoque que vocês precisam ter, que é muito importante, estoque. Se eu tenho estoque de fonte, estoque de outros componentes, para poder não ficar esperar muito, o cliente ficar esperando muito, né? Teu orçamento. Tem que ter peça para poder testar, viu, galera? Tem que ter esse scannerzinho também que eu acabei, o último que eu investi, scannerzinho para escanear placas mãe, memória, essas coisas, muito bacana. É isso aí, galera, a dica tá aí, tá? Gostou do vídeo, dá um joinha, comente aí o que que vocês acham, se tiver dúvida eu respondo aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.